Boa noite, amigos. É com grata satisfação que estou aqui de retorno. Sempre digo que sou muito bem recebida aqui nessa casa, que sempre nos acolhe com tanto amor. Que Jesus esteja conosco, nos abençoe e nos ilumine para estudar os seus ensinamentos. Houvera mais ou menos 3 dias que ele tinha se perdido de seus pais. Estava no templo de Jerusalém, conversando com doutores da lei. Aquela criança, de apenas 12 anos de idade, deixava aqueles homens da lei embevecidos e críticos, porque além de Jesus ter um profundo conhecimento da lei mosaica, ele parecia ter um conhecimento transcendente da vida. Como uma criança poderia ter um conhecimento transpessoal tão grande se não houvesse a vida além da vida? Quando José e Maria reencontram Jesus, depois desses 3 dias de muita procura, Maria, extremamente preocupada, admoesta Jesus e diz: meu filho, por onde você andou esse tempo inteiro que não conseguimos te encontrar antes? E ele sorri com a docilidade e brandura de sempre. Ora, minha mãe, onde acharíeis que irias me encontrar, senão na casa do meu pai? E na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 2, Humberto de Campos vai dizer que Maria e Isabel confabulavam sobre aquelas 2 crianças, Jesus e João o Batista. E Humberto de Campos vai dizer que as 2 olhavam aquelas 2 crianças pequenas no topo do monte. E diz Humberto de Campos: os cabelos de Jesus asvoaçantes, a mãozinha estendida com o dedo indicador apontando para o horizonte, mas parecia um general confabulando com o seu soldado fiel. Quem poderia supor o que eles conversavam? O fato é que esse Jesus menino, desde sempre, intrigou os próprios pais. As suas mãos pequeninas se entrelaçavam com as mãos de malfeitores, com as mãos de pessoas de má vida, que ele levava para a carpintaria do seu pai e dava conselhos, e falava da bondade do Criador, falava da sua comunhão com o Pai. Jesus sentava à beira do lago e consolava as lavadoras, consolava os transeuntes, dizia que tudo passa, que Deus é bom e que Ele era o caminho. Como compreender? Como compreender mesmo com o avanço da psicologia, uma ciência muito louvável, que explica e trata as nossas aflições da alma de uma forma muito bela e importante. Mas Joana de Ângeles vai dizer na obra Desperte e Seja Feliz, no capítulo 1, quando ela vai falar do homem Jesus, que a psicologia é insuficiente para compreendê-lo. Nem se nós analisarmos os conhecimentos mais profundos de Freud, pela libido e pela compreensão dos problemas sexuais, nós só vamos chegar na origem animal. Não vamos conseguir devassar o ser consciente e transcendente. E ainda que tenhamos conhecimentos ainda mais avançados da psicologia analítica de Jung, e se analisarmos o ânima e o ânimos, chegaremos nos arquétipos, mas pararemos no inconsciente coletivo que, mais uma vez, nasce no animal. Para compreender Jesus, é necessário transcender. É necessário ter uma visão espiritual que a psicologia ainda não é capaz de devassar. Porque Jesus conseguiu unir de uma forma bela, pura e perfeita o masculino e o feminino. Ele era assertivo, sem rudeza. Ele era brando, sem ser piegas. Jesus, portanto, é o resumo de tudo aquilo que nós podemos alcançar no ápice da humanidade. E são anos mais tarde, precisamente em abril de 1857, que Allan Kardec, quando em O Livro dos Espíritos vai falar, no livro 3 das Leis Morais, sobre perfeição moral, que ele vai definir o verdadeiro homem de bem como aquele quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Quem mais? Além de Jesus, quem mais além dele não teve toda a sua vida com uma prática insistente da lei de Deus? Jesus é o nosso modelo, é o nosso caminho,
é o nosso guia. Mas Jesus não disse que o que ele conseguiu era impossível. Pelo contrário, ele nos deu autonomia. Ele empoderou toda e qualquer criatura humana e disse: sois deuses. O que eu fui capaz de fazer, sois capazes e muito mais. E o brilhante da codificação é que Allan Kardec não apenas é inteligente para perguntar em O Livro dos Espíritos, mas quando ele vai esquadrinhar as questões morais, trazendo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não encadeia os capítulos de forma aleatória. Ele encadeia de uma forma altamente didática e que nos fornece um guia de iluminação. Por quê? Quando Allan Kardec, no capítulo 16 do Evangelho, fala sobre servir a Deus e a Mamon, o capítulo que antecede essa mensagem do homem de bem, ele vai dizer, em outras palavras: vós que estáis encarnados, tem um componente espiritual obliterado pela carne. Sois humano e sois espírito. Portanto, tereis a condição das sensações. Tereis essa veste carnal, esse ergástulo que vai te prender à terra e que vai te dar aso a algumas tentações. Portanto, é necessário ter sinceridade para consigo, perceber as suas paixões e transformá-las. Porque toda vez que nós queremos negar, reforçamos as nossas imperfeições. É necessário aceitar, nos enxergar como nós somos, nos perceber como imperfeitos e ter uma vontade tão irresistível de mudar que isso nos transforma. E é engraçado que nesse capítulo Allan Kardec vai justamente falar da riqueza, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e de todos os outros talentos que nós temos, como por exemplo a intelectualidade, que às vezes desviamos para fins não muito bons e nos atrasamos e nos endebitando muito com isso. Até que no capítulo subsequente, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Allan Kardec, uma vez que já fez esse convite para a nossa reflexão íntima, agora dá a trilha, agora dá o caminho. Ora, já que já conseguem se perceber imperfeito, agora eu vou dizer qual é o caminho das pedras. E aí, nesse capítulo Sede Perfeitos, ele fala dos caracteres de perfeição, e quando ele esmiuça as características do homem de bem, ele é bem claro. Essas são alguns dos caracteres do homem de bem, não são todos, mas aquele que sinceramente se esforçar por segui-los está no caminho que leva para todos os outros, no caminho da perfeição moral. Se nós conseguirmos cumprir pelo menos um dos caracteres nessa existência, já teremos evoluído muito. Porque cumprir todos os caracteres do homem de bem é chegar no limiar da plenificação. O próximo passo é a purificação. E o Jesus humano veio nos provar que isso é perfeitamente possível. E o mais interessante é que no capítulo seguinte a esse capítulo 17, para nos encorajar ainda mais, Allan Kardec vai falar: muitos os chamados e poucos escolhidos. Então veja a beleza. Somos imperfeitos, temos as nossas mazelas, precisamos evoluir. A seguir, conhecemos o caminho para fazê-lo. E agora vem aquele empurrãozinho extra, a porta estreita. Porque Jesus insistentemente nos bate a porta e temos diversas portas de iluminação. Muitas vezes a enfermidade que nos acomete, que nos rouba a vitalidade do corpo físico, e quantas vezes nós não vemos os nossos parentes nos hospitais nessas oportunidades, amadurecendo psicologicamente como nunca, refletindo sobre a vida, pensando em tudo aquele que deixaram em casa, dos filhos, das riquezas, do trabalho, e que talvez não poderão mais voltar para usufruir. É uma porta preciosa. Quantas vezes, através de um desalento, quando somos pagos por ingratidão, e não obstante amamos muito, aquilo nos dói, nos fere fundo na alma. É o que Chico Xavier costumava chamar de cruz de palha, no livro A Sombra do Abacateiro. Às vezes é muito fácil nós carregarmos uma cruz de uma vez,
Mas a cruz de palha é aquela que é leve, mas que nós precisamos arrastar toda uma encarnação, sentindo o pinicar nas nossas costas, e não temos um sireneu para nos ajudar. Então observe que a proposta da porta estreita é muito difícil, e os chamados são insistentes em todas as oportunidades da nossa vida. Só precisamos ouvir, só precisamos querer testemunhar, como um dia o Mestre, Ele mesmo, nos ensinou. E quando nós começamos a esquadrinhar os caracteres de perfeição, Allan Kardec vai começar logo com a máxima do Cristo. O grau de perfeição do ser espiritual está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Quando nós nos defrontamos com um homem que descia de Jerusalém para Jericó e estava deitado no caminho, a parábola do bom samaritano, nós nos comportamos como o sacerdote levita ou como o samaritano? E se já conseguimos, graças a Deus, nos comportar como um bom samaritano, nós condenamos o sacerdote levita. Veja que preciosidade de lição de misericórdia. Porque a extensão do amor ao próximo é sim ajudar aquela alma combalida que precisava de auxílio, mas também é ajudar aqueles que não conseguiram se condoer com a miséria alheia, porque eles são os verdadeiros enfermos da história. E essa noção de amar ao próximo e dessa extensão é tão grave, é tão completa, que significa aceitar o outro como ele se apresenta. Amar sem objeções. Não, Jesus não disse, ama o próximo como a ti mesmo, mas se ele for homossexual, você ama menos. Se ele for muito impaciente, pode dar um desconto no amor. Se ele for muito intolerante, deixa pra lá. Amar sem ressalvas. Entender. Porque se nós não temos mais as dificuldades e os defeitos do outro que ele nos apresenta, nós temos outras. E nós não sabemos que se para ele ter chegado naquele estágio evolutivo, quem ele era. Às vezes, aquele ser que condenamos mentalmente evoluiu muito da existência passada para essa e continua nessa evolução. E o que dizer de amar aos nossos inimigos? De orar pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Eu vou contar uma história. Ela está no livro Boa Nova, no capítulo 15, Joana de Cusa. Para mim, uma das histórias mais emblemáticas em relação a amar os inimigos. Joana de Cusa era uma fiel discípula do Cristo, amava-o profundamente e tinha um marido difícil. Quantos casamentos difíceis nós não temos aqui na Terra? Ele era intendente de Antipas e não entendia esse amor tão desmesurado de Joana pelo Cristo. Aliás, as convicções religiosas que ele tinha eram em função das articulações políticas que ele fazia, por mera conveniência. Joana sabia disso. E ela procura o Cristo. Jesus, eu o amo profundamente. Deixe-me largar tudo para segui-lo. E Jesus, Joana, você tem um compromisso. Jesus, então, por favor, eu te peço, deixe que eu seja rígida, que eu seja inclemente, que eu faça com que Cusa pare com todas essas articulações políticas e siga você. E mais uma vez, Jesus docilmente responde: acaso acha que a doutrina do amor se dá por impedir o outro de ter a liberdade da consciência? Respeita e ama seu marido como ele é, continua e me segue. E assim acontece. E por articulações políticas, Cusa morre, desencarna na noite escura da alma, como Emmanuel costuma dizer, sob dolorosas circunstâncias. E Joana fica viúva, numa época em que a sociedade não era muito boa para o lado de viúvas, com seu filho ainda criança. E numa dessas caças aos cristãos, Joana é capturada junto com seu filho. São jungidos ao madeiro inflamante, parecido com o do Cristo. Mas dessa vez
para serem mortos, incendiados. E o soldado romano, antes de atear fogo a eles, diz: abjura. O menino, do lado da mãe, desesperado: minha mãe, pelo amor de Deus, renega esse mestre. Você não vê que nós vamos morrer? Não vê que nós perdemos? Pelo amor de Deus, é sua última chance. E Humberto de Campos vai dizer que ela se lembra de Maria, cujo filho padecia os seus últimos rastros de vida sem ter feito nada, na cruz, crucificado. E Joana pensava na tortura e na aflição daquele coração massacrado, e nem por isso ela jamais duvidou dos desígnios de Deus. E ela responde ao seu filho: essa é a nossa oportunidade de testemunhar a nossa fé. O soldado se encoleriza. Não é possível que essa mulher tenha essa teima infeliz de continuar seguindo Cristo, mesmo prestes a ser queimada viva. Mulher, acaso o seu mestre só te ensinou a morrer? E ela responde com uma lição de amar aos nossos inimigos. Ele me ensinou não apenas a morrer, mas sobretudo a te amar. Quando nós chegarmos a esse grau de nos entregarmos em holocausto pela causa do Cristo e de amar aqueles que nos atiram pedras e aqueles que nos ateiam fogo, nós estaremos no caminho certo. E é por isso que Jesus aguarda. Então Allan Kardec, quando vai falar dos caracteres de homem de bem, ele começa dizendo que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E justiça aqui, não no sentido humano, mas no sentido divino. Simples o conceito. Respeita no outro todas as suas convicções e todos os seus direitos, como gostaria que fossem os seus respeitados. Será que é fácil seguir? Nos colocar na condição do outro e respeitar as oportunidades que o outro tem? O conceito de caridade é um dos conceitos mais plurais e multifacetados que existe. E a caridade legítima é justamente a caridade em que nós dispomos os recursos que temos verdadeiramente, principalmente falando de nossos sentimentos, em prol do outro. Quantas vezes nós dispomos do nosso tempo para ouvir as mazelas do outro sem criticar, sem mal-querer? Quantas vezes nós somos capazes de ouvir as injúrias e não reagir, e orar por aquele que está enfermo? Porque as pessoas que estão nas ruas, elas padecem de muita miséria. Elas sentem a fome gritante. Muitos de nós nem sabemos o que é isso. São abandonados muitas vezes pelos seus familiares, ou eles mesmos desertam. Mas ter atenção e ouvir o que eles têm a dizer. Às vezes, o frio da alma faz mais falta e constrange mais do que o oco do estômago. E essa é a legítima caridade que o Mestre nos ensinou. Veja, Jesus praticava caridade por onde andava. Passava pelas cidades e consolava umas mães desvalidas. Falava para as pessoas sobre as verdades eternas, que a vida continua. Fazia as suas curas, mas dizia que o poder era nosso, que a nossa fé curava. Não precisamos de muito para seguir esses ensinamentos de caridade e de amor ao próximo. São com essas pequenas ações do nosso próprio cotidiano e do nosso dia a dia. Basta que possamos ver Jesus na face de cada um de nossos irmãos em todos os momentos. E Allan Kardec continua dizendo que o homem de bem também tem fé na sua bondade, na justiça de Deus e na sua sabedoria. Quantas vezes nós queremos ter a presunção de fazer o papel de Deus? Não, minha vida está toda errada. Nasci na família errada, tenho os pais que não mereço, tenho filhos muito... Deus errou as contas comigo.
Não passamos por nenhuma prova injusta. Temos aquilo que é necessário para a nossa própria evolução. Acontece que, por desconhecermos a verdade, mal podemos conceber a sabedoria e a profundidade dos insondáveis desígnios divinos. Daí a importância de nos resignar. A resignação, o devotamento, a renúncia, a abnegação não é uma atitude passiva de se conformar com a vida que se tem. É muito louvável que nós possamos trabalhar, progredir, nos voltar nesse movimento de burilamento íntimo para nos tornar cada vez melhores. Mas é necessário acreditar que Deus concede sempre aquilo de que nós necessitamos. E Allan Kardec continua dizendo que o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro. E eu me lembrei da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 12 a 14, quando ele diz assim: Ora, uma vez que se prega que o Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Veja como a fé, ao lado do amor, é a base da doutrina cristã. Porque se nós não acreditarmos na ressurreição, não termos fé que a vida continua, toda a trajetória do Cristo e todo o seu messianato não teria o menor sentido. Sofrer tanto para quê? Ser crucificado injustamente para quê? Se o verdadeiro reino dos céus acabasse com a morte. Então veja que a questão da fé é muito mais profunda do que nós possamos imaginar. A fé é aquele sentimento que nos move a acreditar que todas as nossas ações terão um saldo futuro, que precisaremos responder por tudo aquilo que fizermos e que, portanto, devemos nos sentir estimulados em todo o esforço íntimo desse périplo ascensional em busca de Deus. Allan Kardec continua dizendo que o homem de bem aceita as vicissitudes sem murmurar. Veja-se Maria aos pés da cruz, aquele coração maternal torturado, sem ter o que fazer, relegado ao quase abandono. Do seu lado, apenas João, o discípulo amado, e Maria Madalena, vendo seu filho ser injustamente crucificado. Veja que tortura para esse coração maternal, mas ela aceita os desígnios divinos e confia na bondade do Pai. Veja a situação mais uma vez de Joana de Cusa, presa àquela madeira infamante, sendo queimada viva, e mesmo assim, sem questionar os desígnios. E nós sofremos e padecemos por pequenas querelas. Sofremos pequenas dores e mal gritamos desesperados que não aguentamos mais. Se nós formos comparar o nosso testemunho com o daqueles que nos precederam no cristianismo primitivo, um sentimento de vergonha vai nos abater. Estamos ganhando musculatura espiritual. Flávio gosta de usar essa expressão, para que testemunhos maiores cheguem para nós e para que nós possamos alcançar pouco a pouco essa perfeição moral tão almejada. E além disso, Allan Kardec continua dizendo que o homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Eu achei interessante. Realmente temos feito o bem pelo bem sem esperar recompensa? Não digo sobre a casa no céu, mas digo, algumas vezes, a nossa vaidade, que ainda pulula em nós, em maior ou menor grau, não nos faz fazer o bem para ser bom? Ou para conseguir obter algum tipo de proteção espiritual? É interessante que nós reflitamos sobre isso e reflitamos sobre, ao fazer o bem, quem é sinceramente o verdadeiro auxiliado? Porque a desigualdade social, como dissemos, existe, mas Deus tem muitas mãos para poder levar o pão que alimenta e a água que refresca. Por que nos escolheu? Será que é o outro que precisa tanto de nossa ajuda? Ou somos nós os verdadeiros beneficiados? Quando acorremos a esta casa,
que eu costumo chamar de hospital escola, e aqui recebemos todo esse carinho, esses eflúvios de paz e de amor, esse passe magnético da espiritualidade superior que nos assiste. Recebemos esse refrigério na alma, esse remédio para as nossas dores mais aflitivas, e somos nós os verdadeiros beneficiados. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, e de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. Veja que essa questão, à primeira vista, parece ser o esquecimento de si, no sentido de esquecer a própria missão individual de cuidar da sua iluminação. Mas não é bem esse o sentido. É o sentido de rebaixamento do ego, de sair um pouco de si e perceber a dificuldade e a dor do outro, e em tratando a dor do outro, curar-se das próprias dores. E além disso, convencer-se que no mais das vezes, o outro é essa porta de iluminação, porque o convívio com o outro nos mostra mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Aquilo que muitas vezes criticamos no outro é aquilo que desejamos negar e deixar na nossa própria sombra. E como é bela essa oportunidade de conviver, de entrarmos em conflito, de nos harmonizar, porque é assim que nós crescemos. Isso não significa que seja uma apologia à mendicância. Devo largar todos os meus bens materiais, deixar de trabalhar, devo abandonar a minha família para viver unicamente de sol e de luz. Não, mas é apreender e refletir sobre esses ensinamentos e vivê-los, até o ponto em que tivermos um completo esquecimento de nós mesmos e possamos perceber o outro. Para isso, é imprescindível o trabalho. E voltando mais uma vez a esse capítulo 2 de Boa Nova, quando Jesus volta do templo de Jerusalém e chega em casa, a mãe se preocupa. Conversa com Isabel dizendo que os doutores da lei recomendaram que Jesus fosse bem encaminhado para que ele conhecesse a lei, como se ele já não tivesse esse conhecimento transpessoal. E Jesus responde à mãe dizendo assim: minha mãe, veja a maturidade da criança. Não se preocupe, porque tenho aqui em nossa própria casa a verdadeira escola da vida. E a mãe fica intrigada com aquela resposta. Venha, eu vou te mostrar. E Jesus a leva para a carpintaria de seu pai, de José. Veja a lição do trabalho. Mãe, é através do trabalho digno e honesto que eu consigo exercitar a minha comunhão divina, a minha comunhão com o Pai. É aqui, dia após dia, que eu consigo, através do suor do meu esforço, trabalhar. O trabalho, portanto, é essa capacidade de reflexionar e de transformar as nossas enfermidades para que consigamos nos sarar. A lição do trabalho está presente em toda a vida de Jesus. Allan Kardec continua: o verdadeiro homem de bem é bom humano e benevolente para com todos. Veja que não é ser bobo ou desconhecer o mal. Aquele que é bom e benevolente para com todos não é conivente com a maldade. Ama, não obstante a maldade. Como Jesus. Olhava para a semente e via a árvore. Andava de mãos dadas com os malfeitores, porque conseguia perceber o grande potencial que eles traziam no íntimo do ser. Já pensou? Se Deus desprezasse um patrimônio como o de Saulo de Tarso, talvez tivéssemos bastante dificuldade para conhecer o Evangelho hoje. Mas Deus sabia, Jesus sabia do potencial extraordinário desse grande discípulo de todos os tempos. Continua: respeita nos outros todas as convicções sinceras. Nós espíritas, que sabemos que a vida continua, que sabemos que o Cristo já veio, será que não estamos querendo devassar a liberdade de consciência alheia, querendo sobrepujar a nossa verdade? E mesmo nas circunstâncias em que as pessoas tenham
ideias e consciências perniciosas. Espalham por aí conceitos de propagação do mal. Nós temos ainda assim o dever de devassar essa liberdade que ele tem? Allan Kardec perguntou isso na questão 841. E a espiritualidade responde desse jeito: ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade e pela persuasão, e nunca pela força, não obstante os motivos, mesmo que as doutrinas sejam as mais torpes, sempre com docilidade e com brandura, porque essa é a lei divina, a lei de liberdade, e todos a temos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Veja que noção profunda de caridade. Caridade significa, inclusive, deixar de dizer ou até pensar alguma coisa se aquilo pode causar uma contrariedade no próximo. Será que nós fazemos isso? Porque às vezes uma palavra dita fere mais do que um punhal bem afiado e causa traumas que mal podemos supor. E agir com essa abstenção, muitas vezes da verdade, uma verdade que poderia até ajudar o outro, mas para tudo há um momento. Eclesiastes: há momento de morrer como há momento de nascer. De outro modo, também não é ter excesso de zelo para não fomentar melindres, como nós temos visto na sociedade atual, melindres. É difícil dosar o que dizer, porque podemos perturbar e causar um trauma emocional no outro. Dentro, inclusive, da casa espírita, que temos um conhecimento profundo da alma do ser espiritual. Mas agir sempre com caridade, sempre preocupado no espaço e no respeito que temos pelas convicções e pelo tempo do outro. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas. Esse item de perdoar e esquecer as ofensas daria mais uma hora de explanação. Mas é interessante porque no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, Allan Kardec vai abordar o tema, e existe um item do apóstolo Paulo, se eu não me engano, o item 15º, em que ele vai dizer: ao perdão da boca e das palavras, e ao perdão do coração. O perdão da boca é aquele que diz: eu perdoo, mas muitas vezes até se compraz com a dor que o flagelo lhe causa. Quanto não temos visto pessoas que ficam procurando o problema para sofrer. É a tal da autopiedade que mazela. E Paulo continua: mas existe também o perdão do coração. E é como se nós jogássemos um véu sobre o que aconteceu. Mas veja que as palavras de Paulo são ainda mais profundas. Perdoar não é exatamente esquecer o fato. Nós podemos relembrar o fato. Aliás, é muito difícil esquecer um fato que nos magoou profundamente. Mas perdoar de coração é relembrar o fato e esquecer o sentimento ruim que aquele fato nos causou. É transformar o nosso sentimento. Porque, em verdade, o que é bom e o que é ruim é muito relativo. Morrer é bom? Depende do grau de evolução do espírito e do preparo que se tem ao morrer. Então, algo que nos acontece, que para outro pode ser uma verdadeira tragédia, para mim pode ser a minha oportunidade de redenção. Veja então que nós nos magoamos porque somos imperfeitos. Será que Jesus se magoou ao ser crucificado? Pelo contrário, cantava hosanas: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pedia misericórdia no momento derradeiro do seu testemunho, da sua paixão, para que a lei divina abrandasse a pena sobre nós. Então veja que
A mágoa faz parte ainda do nosso grau de imperfeição. E o que nós precisamos fazer é transformar os nossos sentimentos, vendo sempre o copo cheio, metade do copo cheio, ao invés da metade do copo vazio. Vendo sempre o que há de bom naquilo que nos aflige, naquilo que nos acomete. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. É um contrassenso, mas é ser severo para conosco e misericordioso para com o outro. É assim que nós conseguimos atingir a perfeição moral. E como é difícil. Porque nesse trabalho de burilamento, queremos que o outro nos acompanhe. Na mesma velocidade, estou evoluindo também. E quero que aqueles que estão ao meu redor, os que amo, os da minha família, também me acompanhem. Mas podemos estar em tempos diferentes e é necessário respeitar. Não se considerar superior porque já não comete a falha do outro. Observe que nós não podemos devassar a intimidade alheia, porque aquele que se nos apresenta infantil pode já ter evoluído em muitas coisas que nós ainda padecemos. Portanto, é importante ter a indulgência, porque nós mesmos somos dignos de misericórdia. E se já nos achamos bons demais, acho que precisamos refletir sobre quem verdadeiramente somos. Porque não há um de nós que esteja no planeta de provas e expiações que não tenha coisas a melhorar. E Allan Kardec continua: não se compraz em procurar o defeito do outro. Antes, visa perquirir a vantagem que contrabalance aquele defeito, se tiver a real necessidade de expô-lo. E eu achei interessante isso porque, embora a salvação seja individual, quando nós vamos ver o saldo global, se tivermos muito mais pessoas em imperfeição, o saldo global é negativo e todos nós seremos impactados. Esse pensamento é interessante. É como uma grade curricular de um curso de graduação. Cada disciplina que vamos fazendo nos gera uma média e as médias ruins impactam na média global. Por isso é importante. Se em Deus estamos e se em Deus nos movemos, a nossa evolução é junta. Estamos no mesmo barco. Estamos aqui para aprender uns com os outros, de mãos dadas, cada qual no seu tempo, cada qual com suas provas, cada qual executando os seus papéis, que serão transformados e modificados ao longo do caminho, ao longo das encarnações. Então nós temos que torcer pela vitória do outro. Somos todos irmãos. Será que nós nos sentimos assim? E Allan Kardec continua: estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las, sem culpa, sem desejo de nos tornar puros em uma encarnação só. Dificilmente conseguiremos. Se passamos séculos para chegar neste patamar, imagine quanta escuridão nós não tínhamos. Então esses minutos de iluminação serão contabilizados e vamos progredir aos poucos, com calma, mas sem procrastinação. Saber que nós temos a eternidade toda pela frente, mas que não temos tempo a perder. Esse é o convite. Aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Ser feliz pela vitória do outro, sem falsidade. Sem afetação, com naturalidade. Perceber que se nós tivéssemos tido aquela vitória, o quanto não nos sentiríamos felizes de sermos reconhecidos. Poxa, parabéns, valeu o seu esforço, você está no caminho certo. Veja que o amor é um sentimento tão bom, que nasce em nós, espraia e retorna. E no momento em que nos felicitamos com a felicidade dos outros, nós é que nos sentimos verdadeiramente felizes. E Allan Kardec continua, dizendo que o verdadeiro homem de bem sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Porque o que temos, desde o nosso envoltório carnal,
até os nossos recursos materiais que dispomos, até o nosso trabalho, até o afeto que conquistamos, são recursos para nos iluminar. São recursos, talentos que são nos dados para que nós possamos evoluir. E aquilo que tivermos feito desses recursos é o que vai valer a nossa intenção e a nossa ação. Portanto, não há do que se vangloriar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Quanto uso de inteligência para provocar o mal. O quanto que espíritos encarnados entre nós não têm sido conduzidos por mentes perversas no além, tendo feito reverberar a maldade, quando em verdade somos anjos. E a iluminação nos aguarda ansiosos para a purificação do espírito. Nós podemos utilizar a inteligência para iluminar consciências invigilantes, inércias. Quantas pessoas que mal sabem ler. E nós, com tanto conhecimento, não apenas intelectual, mas espiritual, temos essa oportunidade de compartilhá-lo e de levar consolo e alento a todos esses corações. O uso da riqueza para reduzir um pouco da miséria é muito justo. E se nas relações sociais alguns se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, a autoridade para erguer. E veja como o poder tem intrínseco em si essa grande responsabilidade. Quantas vidas não estão nas mãos dos políticos, que detêm em seu poder o uso dos recursos materiais para os hospitais, para a saúde, para a educação. Quantas mortes indiretas, quantos suicídios por conta dessa grande crise financeira. Então veja a nossa responsabilidade em maior ou menor grau quando temos o poder nas mãos. A responsabilidade do coletivo. Então Allan Kardec vai finalizar dizendo que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, facilitando a compreensão da prática daquilo que o Cristo fez. E é interessante que Allan Kardec, depois de descrever as características do homem de bem, lembra-se de nós, os bons espíritas. E que responsabilidade nós não temos de ser espíritas. E ele vai dizer: muitos dentre vós, entretanto, ainda estão na fase primeva do espiritismo, em que fazíamos uso das manifestações mais claras, mais materiais, mais físicas, para comprovar que os mortos vivem, que os mortos estão de pé. Mas nós precisamos utilizar agora todos esses conhecimentos para fazer frutificar aquilo que o Cristo nos legou. Nós precisamos agora entrar numa era do Espiritismo realmente como cristianismo redivivo. E precisamos passar dos espíritas imperfeitos, que ainda estão presos à matéria, aos fenômenos e às necessidades do mundo material, e passar para os bons espíritas. O verdadeiro espírita é aquele que se sacrifica e se exercita para domar as suas más inclinações e vencer as suas imperfeições. Nós temos todo esse conhecimento à nossa disposição. Nós temos a promessa divina que nos chega de todos os cantos, mesmo antes do Cristo. As doutrinas espiritualistas que o antecederam, já preparando o terreno para que essa mensagem de amor frutificasse e rendesse fruto nos nossos solos, que já foram muito pedregosos, cheios de sarças e espinheiros, ou que ainda são. O nosso solo está se transformando. Começa a dar as primeiras folhas. Mais tarde vai dar frutos e vai render 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Mas é necessário capinar. É necessário adubar. É necessário tratar o solo para que essa semente caia em boa terra e renda os frutos necessários.
Joana de Ângeles, para concluir, na obra O Homem Integral, contempla não apenas essas noções que falamos aqui, dos caracteres do homem de bem, como elege Jesus como o biótipo daquilo que é o ser humano pleno, daquilo que é o verdadeiro homem integrado, espírito e entidade divina, entidade cósmica. E ela vai dizer que Jesus conseguia reunir todas as aptidões que são possíveis na alma humana. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando é que nós vamos realmente acreditar que esse é o nosso momento? Esse é o nosso momento de sermos sinceros para conosco, de nos abrirmos para o Pai e dizer: eu cansei de sofrer. Porque a vida que eu levo e a mulher que sou, ou o homem que sou, o homem velho, não tem espaço para fazer com que vós frutifiqueis no meu coração. E eu preciso mudar. Eu mereço ser feliz. E essa autonomia consiste em largar tudo e seguir o Mestre. Como ele disse ao mancebo rico: Mestre, o que é necessário que eu faça para ganhar o direito de usufruir do reino dos céus? Cumpra os ensinamentos. Ah, Mestre, mas eu já cumpro. O que mais é necessário? Então eu vos peço, larga tudo o que tens e segue-me. E o que é que o mancebo rico faz? E quando está no momento derradeiro, quase desencarnando, é a figura de Jesus que ele vê. A nossa oportunidade é agora. Ela não passou. E o Mestre está de mãos postas, esperando por nós. Como Long disse no início, o banquete está pronto. Vamos trajar a nossa veste nupcial, ornar o nosso espírito de virtudes e nos preparar todos juntos para brindar as blandícias de paz junto com o Mestre Divino. Nós merecemos. Nós merecemos a felicidade e não podemos mais postergá-la. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nessa tarefa difícil, mas necessária. Muita paz. Divino amigo e Mestre Jesus, nós nos colocamos diante de vós, Senhor, de coração entregue ao vosso amor. Abençoa Cristo, que seja para o vosso coração verdadeiro todas as nossas aspirações e alegrias. Ensina-nos o caminho que devemos trilhar para nos encontrarmos convosco. Carrega-nos no colo, Pai, toda vez que nos sentirmos cansados, de joelhos desconjuntados. Dá-nos a mão quando nos sentimos em júbilo e alegres, repartindo conosco desses momentos de autêntica felicidade. Que a nossa vida seja um testemunho e tributo aos vossos ensinamentos e que nós possamos aproveitar as preciosas lições que deixastes quando aqui conosco estivestes. Que estejais sempre em nossas mentes e em nossos corações. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete. E conserva-nos, Pai, nessa inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, para que nos tornemos, enfim, filhos de Deus, que sempre fomos. Que o Senhor nos abençoe.